Vai montar coisa? Bora. Vocês vão entender por que tem hora que eu uso uma coisa, tem hora que eu uso outra. Às vezes é porque não tem, viu? A Luciana já sabe. Exatamente. Tem cor que a gente não tem. Tem que misturar. Eu acho que eles estão mais ali que estão muito cheios. Aí o Felipe disse, cara, por que a Paula tá usando isso? Aí, Paula, por que você tá usando isso? Eu disse, eu não posso explicar na hora, né? Aí... Ele chega, olha aqui para esse tom de madeira. Tem vários no mesmo, ó. Top e tal, tem mais. Pra eu saber qual é a cor que eu vou fazer. Bia? Pra poder chegar ao mais. Dá ao vivo, dá oi. Oi, gente, oi, tô por aqui. Como a Bia resolveu fazer essa live agora, vocês estão na nossa reunião, no nosso treinamento, viu? Então, quem quiser fazer pergunta, depois eu respondo. Aí a Bia vai falando alguma coisa. Então, eu tô falando aqui a respeito das cores. E por que tem hora que eu uso uma cor e não uso outra? Por que tem hora que eu uso uma determinada coloração para um processo e de repente eu uso outro? O porquê disso, né? E às vezes as cores a gente não tem no estoque, então eu tenho que preparar. A gente tem que entender a colorimetria para poder, na hora que dá falta, a gente não ficar na mão. Então isso é importante também. A gente começa com a coloração de base que a gente mais usa, né? Que é essa, Igora Royal. Igora Royal tem as colorações da base até as nuances. É cor em alta definição, então eu uso essa coloração quando eu quero cores intensas, cores que a pessoa deseja que ela seja real, ela seja em alta definição. Aí a gente usa Igora Royal caixinha vermelha. Quando eu quero que aconteça esse processo de cor, mas que também cubra branco e que cuide do cabelo maduro, as nossas senhorinhas que vêm para o salão que querem cobertura de branco, mas ao mesmo tempo ela tem medo, né, do processo de cor, o cabelo ela vai sentindo que está mais ressecado e muitas clientes falam pra gente, né? Depois que eu comecei a colorir o cabelo, meu cabelo ficou mais ressecado. Isso não é verdade. É natural que com o passar do tempo, assim como a nossa pele, o nosso cabelo também mude. Até por falta de vitaminas, por falta de hormônios. Esse cabelo ele vai se tornando menos maleável, tá? E aí, essa coloração aqui a gente usa bastante, que é Absolutes. Essa coloração, ela tem sílica na composição, ela tem colágeno na composição. Então, o que ela vai fazer? Ela vai cuidar tanto do couro cabeludo da cliente, porque ela também tem biotina. Então, ela cuida do couro cabeludo dessa senhora, quanto ela vai colorir com 100% de cobertura de brancos, tá? Então, ela cuida, o cabelo vai ter mais maleabilidade, penteabilidade, muito mais brilho. Além da gente ter diversas cores, gente, a Absolutes, ela tem cores naturais, cinzas, tem tons mais beges, tem tons mais dourados e acobreados, o cobre, inclusive, que é uma cor que é super difícil a gente conseguir fazer cobertura de brancos, né? Porque os brancos, eles costumam, quando a gente põe cobre, põe vermelho, ele costuma ficar rosado. Com Absolutes isso não vai acontecer. Nem precisa usar base. Na verdade, Absolutes tem tons como o 770, por exemplo, que é uma cor linda. Cadê? 760. Olha que bonito, ó. O 770, o 7710, esse 680 também, que eu acho uma cor linda, um vermelho lindo. Que são tons mais naturais, não tem aquela intensidade que elas também não gostam, a ponto de ficar muito vermelhão, por exemplo. Não vai acontecer porque ele tem o tom natural, olha, na caixinha tem o 0 depois do traço, que vai dar resultados mais naturais, além de dar esse cuidado. Então, só usa Absolutes com Absolutes. Eu não posso, misturar, por exemplo, Igora Royal com Absolutes, e aí eu quero cobertura de branco, mas eu também quero essa nuance mais intensa. Isso não vai acontecer, porque você vai perder aí a potência de cobertura de brancos, ok? Por isso que a gente não mistura. Ai, Paula, mas ainda teve um caso que você pegou Absolutes e misturou com Igora Royal. Gente, provavelmente eu fiz isso primeiro porque aquele cabelo não era grosso, difícil de cobrir, e a cor era muito suave para o que ela queria. Por exemplo, o 7710, ela gosta desse tom
cobre, mas ele tem um pouquinho de cinza, o que vai deixar um tom mais natural. Se ela quer mais intensidade, eu acabo colocando um pouco de cobre de Igora Royal caixinha vermelha para dar mais intensidade a ele. É isso, no cabelo fino eu consigo até poder de cobertura de branco. Isso artisticamente. Isso artisticamente. Porque, tecnicamente falando, a Absolutes ela já está pronta. Eu não preciso misturar com mais nada. Ela já tem base, já tem nuance, eu só misturo com oxidante, em partes iguais. Nunca ocorreu também, né? Ocorre, né? Então. Aí, quando é uma cliente que tá com muita pressa, é aquela cliente que tem pouquinho cabelo, é só um retoquezinho de raiz, eu gosto muito de usar a Igora Color 10, porque eu posso fazer o meu retoque de raiz e contar 10 minutos, é o suficiente. Ela cobre branco, ela colore, ela dá intensidade, tudo o que a gente precisa em 10 minutos, tá? Então, a aplicação em 10 minutos e a ação em 10 minutos, tá? Alguma dúvida até aí? Tá? Certo. Posso misturar, que muita gente pergunta, Igora Color 10 com a coloração convencional? Não posso, porque a convencional vai agir Em 30 minutos. em 30, 45. Os pigmentos que vão estar nessa vai agir em 10 minutos e as outras vai ficar agindo Isso. até dar o tempo. Aqui 10, aqui muito Faz nem mais. sentido, né? Você faz um processo que é pra ser rápido, aí você vai lesar o processo com que demora mais. Pois é, mas tem gente que faz por, isso. por arte mesmo. Por arte. Enfim. Mas não é a proposta. Color 10 é para fazer serviços rápidos. Então, assim, cabelo masculino, que é curtinho, que a gente quer fazer aplicação rápida, retoquezinho de raiz, ou até consertar algum Esfumado. né? Algum esfumado, né? Ou fazer uma cor numa determinada região. Ok, é melhor. Aquelas clientes que vêm só para fazer a frontal e é uma coisa rápida, a gente tem esses tons para trabalhar isso. Ok? Ok. Quando eu quero clarear o cabelo, aí a gente tem duas opções, né? A High Lift, que é uma coloração que clareia só o cabelo natural, ela não tem o poder de clarear cabelo colorido, mas ela clareia até 5 tons, o que é muita coisa. Então, o cabelo na altura 4, a gente consegue resultados iluminados lindos com 12,0, por exemplo. 12,4, enfim. O que a gente tem que se lembrar é que essas colorações super clareadoras, elas não têm o poder de neutralizar o fundo de clareamento. É esse o ponto. Ela não neutraliza fundo de clareamento. Independente da cor. Ah, eu peguei um 12,11, Paula, que tem muito azul. E ele não vai neutralizar o fundo. Pra deixar neutro. Neutro completamente não. Por quê? Se eu tô partindo de um cabelo, eu tô falando na nossa região, tá? Nordeste, principalmente. Norte e Nordeste aí a gente tem cabelos na altura 4, 5. Então eu consigo fazer iluminados, mas vão ser sempre quentes. Mesmo o 12,11, o 12,4, o 12,22, sempre vão ser resultados mais quentes. Porque a quantidade de nuance que eu tenho para essa high lifting, ou seja, para neutralizar, ela entende que é a partir de uma altura 9. E para a altura 9 já é um tom mais pastel. Então, as nuances presentes nas colorações super clareadoras são nuances mais pastéis. Por isso que a gente sempre consegue resultados mais quentes. O que pra gente, pra mim como colorista mais especializada em cabelos ruivos, é maravilhoso. Eu consigo fazer um ruivo com 12,0, com 12,4, com 12,46, com 10. A gente já consegue chegar no ruivo mais dentro da proposta do fundo de cor, sem precisar descolorir, né? Isso para cabelos naturais. Quando o cabelo é colorido ou natural e eu quero tanto colorir quanto eu quero cores mais intensas de tonalização, aí é melhor usar Fashion Lights, né? Porque Fashion Lights tem cores, aí sim, ó, eu tenho muito mais intensidade. Fashion Lights são essas cores aqui, ó. Ela vai dar aqui um resultado mais natural, um resultado mais bege, mais cobre, mais vermelho ou vermelho violeta. Então, ela colore e tonaliza muito mais forte. O pigmento que eu tenho aqui dentro é muito mais forte. Aí aqui sim, ela clareia os 5 níveis e deposita a cor. A gente tem até que ter cuidado, né? Quando vai usar as cores mais fortes como vermelho, como laranja, porque fica muito intenso. Ele tanto tem o poder de clarear, quanto ele vai depositando esse pigmento muito forte. Já aqui não.
Aqui em High Lift eu vou clarear e ele não vai depositar quase nada. Porque o tom que eu tenho aqui dentro de nuance ele é muito pastel, muito suave, muito sutil. Entendeu? Por isso que assim, quando eu quero resultados mais naturais próximos do fundo de clareamento... Até porque não teria o sentido. Se tivesse pigmento mesmo forte, ele não ia ter força de clarear. Arrasou, Felipe! Ele não tem potência de clareamento se for para neutralizar fundo. Por que que aqui eu não tenho resultados frios? Observe aqui, ó. Eu só tenho resultados quentes. Por quê? Porque ele revela o fundo e potencializa ele com Fashion Lights. Com High Lift, não. Ele revela o fundo. Se ele tivesse azul, o que que o azul faz? Fechado. Aprofunda. Se eu tivesse azul, que é o que neutraliza o fundo dos nossos cabelos, ele não ia ter poder de clarear. Ele ia parar numa determinada altura. Então, na dúvida, deixe clarear. Depois você retira e neutraliza. Tem gente que põe dentro, né? Que pega o pigmento azul e põe dentro, mistura na cumbuca. Também não pode, porque ele despotencializa o poder de clareamento. Voltando um pouquinho para o que eu estava falando de absolutes, tem uma pergunta aqui da Iranci. Boa tarde, meu cabelo tem 100% de branco na raiz e eu quero usar um cobre 97. Tenho que usar a base 8? Você quer usar 100% de branco, tem que ter base. Mas o ideal é usar o 90, já que você está trabalhando na altura 9. 90 com 97. O oxidante vai depender se você ainda tem fios escuros, aí use oxidante de 30 ou 40 volumes. Mas tem que usar a base. E a base na altura de tom que você quer trabalhar. Não precisa usar um 8, não. Antes de eu fazer a outra pergunta perguntaram sobre tonalizante de Schwarzkopf, que é exatamente o próximo ponto que eu vou falar agora. Só que, já que a gente vai falar agora, tem uma pergunta sobre Fashion Lights, ela tá perguntando, a Letícia tá perguntando se pode usar L77 com mix 088. Até pode, mas entenda que o mix, que é o 088, qualquer mix, também despotencializa o poder de clareamento. Então, a dica que eu lhe dou, mistura o L77 com o L88, gata. Porque você não vai despotencializar e ele já existe aqui. Aqui, ó. Então, ele já tem aqui, ó, o L77 e o L88. Usa ele, é melhor do que o 088. Mais alguma pergunta? Sobre o tonalizante também. Sobre o tonalizante, qual a dúvida? É só perguntando sobre se o tonalizante, tá. Depois que a gente faz as cores, a gente precisa mantê-las ou até mesmo potencializá-las. E não há sentido algum a gente usar coloração permanente, que tem um grau para potência de clareamento, então tem uma concentração de amônia para que isso aconteça, né? A coloração e o clareamento. Não faz sentido num cabelo que já está claro, concordam? Então a gente tem Vibrance, que é a coloração que a gente chama de coloração demi-permanente. O pigmento aqui já está pronto, ela não tem o poder de clarear nada no cabelo, ela não tem amônia, não contém álcool e ainda tem o poder de hidratar o cabelo. Então a gente vai potencializar a cor, refrescar a cor, refazer a cor, agora com uma coloração sem amônia, que aí não faz nenhum sentido. Então, meio e pontas, a gente até chama de sistema dual, quando a cliente vem, retoca a raiz com Igora, retoca a raiz com Igora, mas meio e pontas que desbotou, a gente vai trabalhar com Vibrance, com tonalizante. Então, nada de dar aquela puxadinha de, apliquei a coloração aqui, depois de 20 minutos eu vou pentear para descer. Isso não existe, tá, gente? Não faz nenhum sentido, não é um serviço que vai agregar nada a você como colorista, porque aquela cor desbota e ainda sobrecarrega o resto do cabelo que vai ficar sensível, fraco e ressecado. Então, vamos de Vibrance, tá? Aí, Vibrance pode ser feito no cabelo úmido, quando eu quero resultados mais suaves, no cabelo seco, quando eu quero resultados mais intensos, tá? E aí tem até 2 oxidantes, né? O oxidante dele de 6 volumes, cadê o de 13? Enfim, existe o oxidante de 6 volumes e o oxidante de 13 volumes. 6 volumes quando eu quero resultados mais suaves e 13 volumes quando eu quero resultados
mais intensos. Então essa é a diferença que muita gente pergunta. Por que você está usando 13 dessa vez? Que eu olho para o cabelo, aí o resultado é intenso, eu vou de 13 volumes. Ai, por que dessa vez você está usando 6 volumes? Porque eu quero só a sutileza da cor. Eu quero uma cor mais suave. Ela não tem tanto poder de dilatação. O oxidante é que abre as escamas. Ele é que dilata. E o pigmento vai e entra. Quando eu tenho 6 volumes, a potência da dilatação é menor. O resultado vai ser mais suave, mais refrescante. O de 13 volumes, a potência dele é um pouco maior. Então ele dilata mais. Então o pigmento vai entrar e vai dar cores mais intensas. E quando o cabelo está muito danificado, mais baixo é melhor. Isso mesmo. Quando o cabelo está danificado, o cabelo poroso, é sempre com 6 volumes, 1,9%. Porque eu não tenho mais o que dilatar. Se esse cabelo está danificado e poroso, provavelmente nem cutícula ele tem. Ele perdeu a cutícula e está com o córtex exposto. Então é só depósito. E depósito é sempre com menos volumagem. Ok? Com relação aos oxidantes, tem muita gente que tem essa dúvida. Quando que eu uso 6, 10, 13, 20, 30, 40? 28. É muita informação. Tem 18, 28, 38, tem 7. A Schwarzkopf tem todas as volumagens, né? Mas para não confundir a cabecinha, eu tenho que pensar o seguinte. Os oxidantes com baixa volumagem têm menos poder de abrir a portinha. Se eu abro pouco a portinha, entra menos produto. Então, o processo vai ser mais suave. Quando eu quero que ele realmente clareie bastante, que abra as escamas para cobrir branco, quando o branco é grosso, por exemplo. Gente, tem que usar oxidante de 30 ou 40 volumes, por exemplo. Porque tem gente que tem essa dificuldade até na cobertura de branco. Quer usar 20, quer usar 10, achando que vai só depositar e tá tudo bem. Ou, porque minha cliente tem um couro cabeludo sensível. Existem colorações sem amônia. Existem colorações, como é o caso de TBH, que é uma coloração que tem uma proposta de 50% menos amônia. Mas não é só isso. Ela tem uma tecnologia chamada HEP. O que acontece? Essa tecnologia presente aqui, ela reage com as células que causam a alergia, aquela coceira, aquela sensação aí mais delicada na pele. Então ela tem essa tecnologia que evita. Então, muito menos provável a cliente ter alguma reação alérgica usando ou TBH ou a própria Sensit, que é uma coloração para couro cabeludo sensível, para cabelos sensíveis. Ok? Então não tem como a gente fugir e não tem como a gente não dizer o quanto a Schwarzkopf é legal, né? Porque ela entrega tudo isso pra gente. Tudo que a gente precisa para facilitar a nossa vida, a gente tem alguma coisa. É um mundo, né? Agora, falando aqui pra gente, né? Vamos continuar o treinamento aqui. Se alguém quiser perguntar, vocês perguntam aí, mas a turma precisa saber. Por que a gente aqui usa mais Igora e Vibrance do que, por exemplo, TBH e Essence, né? Por quê? Porque a maioria das nossas ruivas, elas querem resultados mais intensos. Resultados com alta definição. Laranjas muito laranjas, vermelhos muito vermelhos, cobres muito cobres, marrons muito marrons. Então, aqui vai me dar esse resultado. Eu faço a cor, potencializo a cor. Faço a cor, refresco a cor. Então, esses dois é o casamento perfeito pra gente. E em alguns casos, quando ela diz assim, Paula, eu tenho sensibilidade, eu não ligo de ter uma cor mais natural, as cores muito mais suaves, muito mais próximo ao natural, aí sim a gente pode trabalhar com Essence, coloração sem amônia, coloração mais naturalzinha, as cores são muito naturais, inclusive são pigmentos extraídos da natureza e que retornam da natureza com muita facilidade. E TBH é True, Beautiful, Honest, é uma coloração bela, verdadeira e honesta. Essa coloração, ela tem uma proposta do multidimensional. O que é verdadeiro em cor pra gente? É quando a gente percebe os altos e baixos da cor. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. A gente tem aqui essa mesa, ó. Essa mesa, ela na verdade, tem uma proposta
imitar a madeira. E a madeira tem esses altos e baixos, né? Olha, cores mais claras, cores mais escuras, tons sobre tons de marrom. Então, se eu pintar essa madeira aqui com uma cor clara, por exemplo, eu vou continuar revelando tons mais claros e tons mais escuros, tá? E assim funciona com o TBH. Essa coloração, se eu passasse num cabelo que tivesse, e a maioria tem, nuances mais claras e mais escuras no cabelo, ela vai dar a direção de cor marrom, vermelha, cinza, não importa. Mas ela vai respeitar os altos e baixos. Então, geralmente aqui na frente a gente tem um tonzinho um pouco mais claro na frontal, ou a ponta é mais clara, ou até eu tenho brancos no cabelo, alguns tons de branco. Quando eu aplico essa coloração, ela também revela a cor escolhida mais clara e mais escura. Então vai dar essa nuance aí multidimensional, maravilhosa. A Iranci tá perguntando onde vende porque ela tem alergia. Difícil de eu dizer, porque a grande maioria das pessoas que têm acesso são profissionais, assim. Então, o profissional, você pode buscar aí um consultor de vendas na região para poder conseguir. Talvez a Essence você consiga em algumas lojas de cosmético, tá? Essence, tá? Então, se você tem alergia à amônia, ela é livre de amônia, uma coloração permanente que cobre branco e você consegue. Já a TBH é um pouco mais difícil, tá? Mas não sei se na internet você possa ter acesso a ela, certo? Mais alguma pergunta? Só isso. Então, por que a gente usa isso com essa proposta? Por que é outra pergunta? Que a gente trabalha fazendo as cores sem descolorir a grande maioria. E só usa o descolorante quando é loiro. Não precisa. Não precisa. Eu tenho já uma coloração que clareia até 5 tons, o que já é muito bom. Então vamos lá. Se é um cabelo, por exemplo, castanho, vamos colocar um cabelo castanho escuro, que é um cabelo 3. Eu conto assim, ó. 3, 4, 5, 6, 7. Então, se é um cabelo 3, qual é a proposta que eu vou dizer para essa cliente? Que a maioria da gente como profissional diz: cara, você tem um cabelo muito escuro. Se você quiser colorir o seu cabelo, fica resultados lindos, marrons. Porque na altura 7, os resultados marrons serão lindíssimos. Sem precisar descolorir, sem danificar o cabelo, ressecar, enfim. Então a proposta dos marrons, por isso muita gente que tem o cabelo na altura 3, que são os castanhos médios, tendem a fazer umas pontas mais claras, um tom um pouco mais marronzinho mesmo, porque fica um resultado mais bonito, tom sobre tom, inclusive, porque a maioria dessas pessoas que tem cabelo escuros, geralmente a pele é mais morena, o olho também, que isso vai muito do visagismo. Quem tem o cabelo escuro geralmente tem olhos mais escuros, geralmente, né? Aqui no Brasil a gente tem algumas misturas também, mas no geral, quem tem cabelo escuro tem olhos escuros, então a tendência é trabalhar com no máximo 5 níveis de clareamento naquele cabelo. O que a maioria das consultoras de imagem pessoal e a gente como colorista indica são 3, tá? Então é só contar nos dedos. Meu cabelo é um castanho médio, meu cabelo é um 4, castanho médio. Então eu conto 4, 5, 6. O ideal é eu ter um cabelo na altura 6, no máximo. Isso vai me dar, com certeza, a direção de tom que vai iluminar mais o meu rosto, mas ao mesmo tempo não vai sair da beleza da minha cor natural, tá? Então, que é uma proposta muito legal que tá todo mundo seguindo. Por isso que vocês estão vendo aí muita gente ficar morena iluminada, sair dos loirões, principalmente nas nossas regiões. Não tô falando aqui que você não deve fazer loiro, tá? E inclusive o loiro não danifica se você souber tratar. Se você vier com o cabelo tratado, cuidado, completamente reconstruído e fizer as mechas, fizer a descoloração, seu cabelo vai continuar com o estado de natural. A gente tem uma perda aí, em média, com produto como o Schwarzkopf, de 5%. Então 5% a gente já vai ter perda, porém a gente consegue recuperar. É igual a gente fazer uma cirurgia,
tá? Eu vou fazer uma cirurgia plástica e não quero perder sangue. Isso não existe, né? Então a gente vai perder, porque a gente vai cortar e com certeza a gente vai ter perda. Porém, a gente vai se cuidar, a gente vai tomar um remédio, a gente vai tentar restabelecer a saúde. Aquele dano que foi causado aí no nosso corpo, assim acontece no cabelo também. Então tem produto específico. O que acontece? Ninguém quer tratar o cabelo, né? Só quer fazer a mecha e depois não quer cuidar, acha que é difícil. E olha que a Schwarzkopf cuida muito bem dos dois que ela faz, né? Pois é. Tem a opção de descolorante em pó sem amônia, descolorante em creme sem amônia, descolorante que clareia não sei quantos níveis. Tem Blonde Me, que já é outra coisa, assim, Blonde Me é de outro mundo. Todos têm Plex, todos já tem proteção de pontes na composição. Até os clareadores já têm proteção de pontes, né? Então, não existe isso, gente. O que existe tem que cuidar. Essa história de que, eu vou fazer a minha cor e eu nem preciso. Eu lavo com Juvena e o meu cabelo está perfeito. Então, você pode usar o melhor produto do mundo, mas tem que saber... Tem que saber que a manutenção tem que ser com o melhor produto do mundo. Mesmo porque uma coisa que a gente tem que deixar claro é que o cabelo não se reconstrói, ok? Sozinho. Ela é uma fibra morta. Não tem o poder de se regenerar como a nossa pele. A gente faz um corte na pele e a gente passa ali uma pomadinha, mas na verdade o processo de cicatrização é feito pelo próprio corpo, com células vivas, que elas vão lá e regeneram aquilo. O fio do cabelo não, tá? Tanto faz esse fio do cabelo aqui que eu tô na mão, quanto esse fio que tá na minha cabeça, ambos têm a composição igual. Ele não é alimentado, não tem aquela história de que esse cabelo que já tá na minha cabeça vai ficar mais brilhoso porque eu tomei uma balinha. O que vai nascer melhor é o que vai ainda nascer, que está sendo produzido nesse momento. O que já está na cabeça, gente, não tem erro. Vai ser o que eu vou aplicar no cabelo, tá? Porque aí só o cosmético é que vai poder restabelecer a saúde do cabelo. E tem mais, enquanto você estiver usando. Parou de usar, voltei pro Juvena, tá lá o cabelinho desestruturado de novo, tá? Porque o cabelo não vai ter o poder de regenerar. Pode demorar mais um pouco para isso acontecer, porque você tratou durante muito tempo. Então, realmente, o cabelo se reconstruiu. Mas se eu voltar a utilizar produto de baixa qualidade, o cabelo volta a ter a estrutura desestruturada. Ok? Então, é isso. Vamos dar uma pausa aí, vamos almoçar. E aí, depois do almoço, a Lu vai entrar falando de tratamento. Beijos. A Ana Marinho disse que você é sensacional e quer colar em você, kkk. Cola em mim, Ana! Juvena não é muito novo, kkk. Gente, assim, realmente, né? Eu entreguei a minha idade, foi cruel, viu? Foi Ismael, foi. Não, foi a Ana Marinho. Droga. Juvena não é muito novo, né? Eu nem conheço, Juvena. Gente, olha, quem tá aí que não conhece Colorama, hein? Ai, meu Deus, entreguei a idade de novo. Tá, para, desliga. Beijo, gente.